Olá, meu querido amigo aluno, olá, minha querida amiga aluna. Vamos dar prosseguimento ao nosso módulo de Microsoft Excel. Dessa vez a gente vai para a aula de número 9 e eu vou aprofundar, como eu disse que iria, um pouco mais a função se. Depois que a gente vir a função se em sua majestade, tá? A gente vai aprender outras duas funções, a PROC-V e a PROC-H, e estamos chegando ao fim do nosso módulo. Claro que, como eu sempre digo, na sua apostila tem bem mais, então dá uma lida lá, vai pesquisar, vai mexer, é ótimo que você faça isso, você vai com certeza aprender o programa sem dor de cabeça, eu tenho certeza absoluta. E até lá, e durante os seus estudos, dá um oi nas minhas redes sociais, né? @professor João Antônio. É um prazer, será um prazer lhe responder, tirar sua dúvida. Bora lá. A função se, a gente já viu, ela faz um teste, ou seja, ela analisa uma condição e dessa condição, se ela for falsa, a função se dará um resultado, se ela for verdadeira, a função se dará outro resultado. A gente sabe que a função se analisa um teste e dá dois possíveis resultados. Aprovado, reprovado, sim e não, apto e inapto, 50 e 0, quaisquer que sejam os dois resultados. Aqui a função se, os dois resultados, os quais você tenha colocado dentro da função se, tá? Mas e se eu precisar de uma lógica que admita a possibilidade de três diferentes resultados e não apenas dois? Né? Então é o caso que eu estou dando aqui. Ó. Se a média for menor do que 5, reprovado. Se a média for maior ou igual a 5 e menor do que 7, você está em recuperação. Se a média for maior ou igual a 7, você está aprovado. Então nós temos aqui, veja só, nós temos aqui três possíveis resultados para a função se. Uma coisa é certa, uma única função se não conseguirá prover esses três resultados. Então, a partir do momento que eu preciso de mais de dois resultados, 3, 4, 5, eu vou precisar de mais de uma função se, tá certo? Então vamos desenhar isso na forma de um fluxograma, bem simples. Olha só, tela cheia para você. Vamos rolar um pouco a tela para cá. Deixa eu rolar a tela no meu amigo aqui, no bloco de notas, que aí eu tenho uma tela, um quadro branco perfeito. Veja só, a função se, ela tem uma condição, que é um salto lógico, né? Então, ó, a média do aluno é menor do que 7. A média do aluno é menor do que 7. Se sim, se verdadeiro, então eu já vou dizer que o cara está reprovado. Caso contrário, ó, caso contrário, ou seja, a média do aluno é menor do que 7? Não. Então, eu estou aprovado. Pronto. Pensa nesse teste. Funciona assim? Funciona, claro que funciona assim, né? Ó, é claro que funciona. Então, veja só. Apesar de eu ter feito o teste diferente, né? Eu testei se a média era maior ou igual a 7 e o verdadeiro dava aprovado. A média, caso não fosse, o falso... Não é N aqui, não. Deixa eu corrigir isso aqui, por favor. Né? Se eu tinha usado o V de verdadeiro, eu tenho que usar aqui o F de falso. Portanto, ó, tenho que usar o F de falso aqui. Pronto. Beleza, só que agora eu preciso de mais duas respostas. Então, se eu preciso de mais duas respostas, isso aqui não pode ser uma resposta só. Pronto. Tá? Então, olha só. O primeiro teste, que eu vou chamar de condição 1, a condição 1 é essa. É verificar se a média é menor do que 7. Se a média for menor do que 7, já vai estar automaticamente reprovado, certo? Mas, ó, eu de novo errando aqui. Ó, mas, se estiver falso, se a média não for menor do que 7, eu preciso testar novamente a média para saber se ela é menor do que... E, na verdade, não é nem isso, não é nem isso. Vamos corrigir algumas coisas aqui, certo? Deixa eu corrigir isso aqui. O meu primeiro teste é se a média é menor do que 5. Meu primeiro teste é a média é menor do que 5. Se a média for menor do que 5, o cara já está automaticamente reprovado. Se a média não for menor do que 5, eu tenho que fazer um outro teste. Eu tenho que testar
se a média é menor do que 7. Isso aqui seria minha condição 2. Se a média for menor do que 7, então o cara está em recuperação. Recuperação. Se a média não for menor do que 7, o cara está aprovado. Então, isso aqui é o caso do verdadeiro e isso aqui é o caso do falso, novamente. Pronto. Então, olha que coisa interessante. O cara só está reprovado, se a condição 1 for falsa. Eita, não, João? Tá todo troncho agora, né, João? Se a condição 1 for verdadeira. Se a condição 1 for verdadeira, o cara já está reprovado, porque a condição 1 ela testa se a média do cara foi menor do que 5. Menor do que 5, verdade, o cara já está reprovado. Certo? A gente só vai chegar nesse resultado aqui se a condição 1 for falsa e a condição 2 for verdadeira. Por quê? Porque a gente só chega na condição 2, a gente só chega no teste 2 se o teste 1 for falso. A gente só chega aqui se a condição 1 for falsa. Engraçado que ele está colocando o azul embaixo do vermelho, né? Ó, por que ele está colocando azul embaixo do vermelho? Só Jesus sabe. Certo? Então, a gente só chega na condição 2 se a condição 1 for falsa. Para que ele seja aprovado, é necessário que a condição 1 seja falsa e que a condição 2 também seja falsa. Neste caso, quando ele é aprovado. Tá? É só isso, é apenas isso. Eu vou usar duas condições. E olha só, para cada condição que eu usar, eu vou ter que usar uma função se. Então, eu vou ter que usar uma função se para a condição 1, vou ter que usar uma função se para a condição 2. É necessário fazer o uso da função se eu quiser impor uma condição. Então, vamos fazer isso agora, certo? Memoriza esse fluxograma aí, para a gente ver isso na prática, ó. A média do cara está aqui, 7. Eu vou fazer o teste que eu propus a vocês. Igual, se a média do cara for menor do que 5, então já vai aparecer reprovado. Isso aqui é a primeira ramificação do fluxograma. Olha só, é essa ramificação aqui do fluxograma. O teste deu verdadeiro. A média é menor do que 5, então ele já está reprovado. Isso aqui é o nossa primeira ramificação. Na nossa segunda ramificação, que ele insiste em colocar, agora ele colocou acima do vermelho, será? Não, ele colocou atrás do vermelho ainda. Então veja, nossa ramificação 2, ela vai nos impor uma nova função se. Então é isso que eu vou fazer agora. Veja, isso aqui é a condição 1. Se ela for verdadeira, vai estar reprovado. Se ela for falsa, eu tenho que ter outra condição. Então eu tenho que colocar uma outra função se. Dessa forma, eu coloco uma função se dentro do resultado falso da primeira função se. Eu poderia colocar uma função se dentro do resultado verdadeiro também, se a minha lógica impusesse isso. Mas não é o caso, né? Se B2 for menor do que 7. Bom, se B2 for menor do que 7, então o cara está em recuperação. Caso contrário, o cara está aprovado. Fecho parênteses da segunda função se, fecho parênteses da primeira função se. Pronto. O que nós temos agora, fácil de analisar comigo. Analisa comigo aqui. Olha só. Essa aqui é a condição 1. Se a condição 1 for verdadeira, já dá esse resultado. Essa aqui é o resultado que vai aparecer caso a condição 1 seja falsa. Então, caso a condição 1 seja falsa, a gente salta, né? Se isso aqui for falso, a função se já salta para esse cara. Aí, olha o que tem nesse cara. Tem outra função se com outra condição, que eu vou chamar aqui de condição 2. A condição 2 só chega a ser testada se a condição 1 for falsa. Isso aqui é o resultado caso a condição 2 seja verdadeira. E isso aqui é o resultado caso a condição 2 seja falsa.
mas a condição 2 só chega a ser testada se a condição 1 for falsa, porque eu coloquei a função se 2 dentro do resultado falso da função se 1. E aí nós temos 3 possibilidades de resultados. Primeira possibilidade de resultado, quando a condição 1 é verdadeira. Segunda possibilidade de resultado, quando a condição 1 é falsa e quando a 2 é verdadeira. Terceira possibilidade de resultado, quando a condição 1 for falsa e a condição 2 for falsa. Dessa forma, a gente pode... 7 aprovado, 1 reprovado, 6 recuperação, 8 aprovado. Tá aí, as 3 possibilidades sendo testadas. Então eu posso sim, colocar uma função se dentro da outra, fazendo, lembra o nome? Funções aninhadas. Funções se aninhadas, nesse caso. É uma função deitada no ninho da outra. Vamos lá, como se a outra fosse o ninho. É uma função dentro da outra. A gente pode fazer na si, eu posso ter 3 resultados, 4 resultados, 5 resultados, que eu queira. Sempre para eu ter n resultados, eu tenho que usar n-1 funções si. Se eu quiser 5 resultados, eu tenho que usar 4 funções si. Se eu quiser 3 resultados, como eu quis agora, eu precisei usar 2 funções si. Se eu quiser 2 resultados, eu só uso uma função si. Então, a quantidade de resultados que eu preciso ter é a quantidade de funções si mais 1. Resultados sempre são n mais 1, quando n é a quantidade de funções si. Tá? Vamos agora para as outras 2 funções que faltam eu mostrar para vocês, as funções proc-v e proc-h. Tá? Olha só, tela cheia. Vamos imaginar aqui, eu vou imaginar aqui, deixa eu colocar esse pessoal aqui de volta. Eu vou mudar os nomes das pessoas. Deixa eu botar aqui aluno. Vamos botar aqui, sei lá, redação. Estou preenchendo aqui os valores de redação aqui, pessoas diferentes. Certo? Pronto. Aqui eu fiz umas variações aqui. Deixa eu botar aqui matemática e suas tecnologias. O Pedro tirou 10, o João tirou 8, a Ana tirou, sei lá, 6. O Matheus tirou 9, o Rogério tirou 5 e a Beatriz tirou 7. Pronto, tá aqui. Vamos pegar uma outra matéria aqui do Enem, qualquer. Eu estou tentando organizar aqui algumas notas tipo Enem, certo? Então vamos lá, vamos falar de linguagens. Linguagens, linguagens, o Pedro tirou 8, o João tirou 9, a Ana tirou 9, o Matheus tirou 8, o Rogério, coitado do Rogério, estuda mais, Rogério, tirou 7 e a Beatriz tirou 9. Pronto, tá aqui. A pergunta que eu quero fazer agora para você é o seguinte, vê só. Quanto Matheus tirou em matemática? Pronto, a pergunta é essa. Quanto Matheus tirou em matemática? Essa é a minha dúvida. Tá? Dúvida sim, é o que eu preciso pesquisar. Numa planilha como essa, que é pequena, vê, essa planilha aqui é pequena, tá? Você consegue fazer tranquilamente a seguinte lógica. Preste atenção, qual lógica você usa? Você vai pegar a primeira coluna, que é a coluna em que tem o número dos alunos, né? Você vai pegar a primeira coluna e você vai fazer o seguinte. Você vai pesquisar até embaixo, até achar o nome do aluno. Achou o nome do aluno? Matheus? Achou. Certo? Então, tá aqui. Primeira coisa que você faz quando quer responder uma dúvida dessa é pesquisar o nome do Matheus. Ao pesquisar o nome do Matheus e achar o nome do Matheus, você simplesmente determina que só pode pesquisar dados nessa linha. Você não pode pesquisar dados nas outras linhas. Então, para você só importa a linha das notas do Matheus.
Primeira etapa, você determina, você vai buscar o Mateus na primeira coluna. Então, primeira etapa, buscar o Mateus. Na primeira coluna, que é onde o Mateus está. Certo? Segunda etapa, fixar a linha do Mateus. Fixar a linha. Significa, não é fixar botando cifrão, tá? Eu tô aqui fixando, só estou observando a linha do Mateus. Não me importam as outras linhas, exceto a linha 5, certo? Fixar o seu foco na linha 5, tá? E em terceiro, andar para a direita para localizar a matéria. Localizar a matéria certa. No caso, a coluna certa. Certo? Então, veja só. Primeiro, segundo, aí depois você anda com o Mateus aqui, ó, até achar o quê? Até achar matemática. Então, você acha matemática. Você fez uma triangulação. O nome disso é triangular. Certo? Você fez uma triangulação. Achou o Mateus na primeira coluna. Ok. Fixou-se na linha 5 e para você só importam os dados que estão na linha 5. Você achou a linha correta, a coluna correta da matemática e o resultado disso tudo é 9. Pronto. Você faz isso, atenção, você fez isso tudo com os olhos. Você fez isso tudo olhando. Você fez isso tudo com os olhos. Você pode fazer o Excel fazer isso. Tá? Ele vai fazer exatamente igual a você. A questão é essa, veja só, a questão é essa. Numa planilha pequena como essa, a gente consegue fazer isso com os olhos. A gente consegue ir lá, aponta, e a gente descobre qual é a média do Mateus, a nota do Mateus. Mas imagina se a gente tivesse 6 milhões de alunos fazendo o Enem e, sei lá, 17 matérias, sei lá quantas matérias você tem ali. Eu quero saber qual é a nota de filosofia da Beatriz Duarte. Procura Beatriz Duarte, procura filosofia, e aí? Uma planilha muito grande, ela torna mais difícil pesquisar. É por isso que a gente usa funções de procura. Funções de procura. Entre elas estão a PROC-V e a PROC-H. Certo? E eu vou mostrar ainda uma outra, que é a PROC-X, que essa só tem no Excel. Ela é nova, ela existe no Excel. Tudo que eu vou mostrar aqui serve para o Excel e serve para o Calc, igualzinho, não tem diferença. Mas a PROC-X até hoje só tem no Calc, só tem no Excel, exceto se essa nova versão do Calc já trouxe. A gente vai testar aqui ao vivo, né? Ao vivo e a cores. Bora lá. Então, como é que se escreve a função PROC-V? Ela é essa aqui, ó, igual PROC-V, certo? Então, como é que a gente escreve a PROC-V? Olha só. Igual PROC-V. Você vai indicar qual é o critério que você está procurando. Ele chama de valor procurado. Você vai indicar qual é o intervalo onde estão todos os dados. Note bem, eu vou explicar isso melhor. O intervalo de todos os dados. Você vai ter que indicar qual é a coluna de retorno, ou seja, a coluna que tem o valor que você quer. E no final, você coloca o tipo da pesquisa, se a pesquisa é exata ou não exata. A gente vai trabalhar em concurso, basicamente a pesquisa exata é o que cai. Então, na PROC-V, eu quero calcular o tipo, eu quero procurar um valor, certo? Então, vamos fazer esse teste aqui. O que eu quero que você entenda é que cada um desses argumentos, ele tem uma função diferente e o pior de tudo é que, por ser muito antiga, parece não ter lógica, certo? O que é o critério? O critério é o valor que você está procurando, o valor que você está pesquisando. Por exemplo, no caso ali, quanto Mateus tirou em matemática? Eu estou procurando Mateus. Cuidado com o que eu vou escrever agora. É o valor que você está procurando necessariamente na primeira coluna. O que o PROC-V faz é pesquisar necessariamente na primeira coluna, certo? O intervalo de dados inclui
todas as células com todos os dados, inclusive os dados de retorno, ou seja, os dados que eu quero que retornem para mim. A coluna retorno é simplesmente o número da coluna onde está o dado que você quer trazer como resposta. E o tipo lá indica o tipo da pesquisa. O tipo é menos importante, eu vou falar sobre ele já já. Certo? Veja só, então bora lá, bora fazer isso na prática, certo? É o seguinte, quanto Matheus tirou em matemática? Ok, aí eu vou fazer a seguinte função PROC-V. Igual PROC-V. O que eu estou procurando? Bom, na primeira coluna da nossa matriz, da nossa tabela, eu só vou encontrar os nomes dos alunos. Então, o que eu quero é Matheus. Eu quero procurar a palavra Matheus. Onde? Na primeira coluna deste intervalo aqui. Note que o intervalo que tem que ser dado não é só o intervalo da coluna A. O intervalo que tem que ser dado é o intervalo de todos os dados, onde estão todos os dados. Então, procure Matheus, procure verticalmente, PROC-V significa isso, procure verticalmente. Procure verticalmente Matheus na primeira coluna do intervalo A1 até D7. Quando você encontrar Matheus, o que você quer dele? Quando você encontrar Matheus, eu quero a média em matemática. Ok, então preste atenção a isso. Preste atenção a isso. O intervalo que você deu é de A1 até D7. Ok. De A1 até D7 tem 4 colunas. Essa aqui é a primeira coluna. Essa aqui é a segunda coluna. A matemática está na terceira coluna. E linguagens, anotem linguagens, está na quarta coluna. Então eu dei ao Excel, eu estou apresentando a função PROC-V, um intervalo que contém 4 colunas. Ele sempre vai procurar Matheus, sempre vai procurar o critério, o valor que eu estou procurando, na primeira coluna. Então, beleza, ele vai procurar aqui, ó, vai procurar o Matheus aqui na primeira coluna. Quando ele achar o Matheus na primeira coluna, o que é que ele vai fazer? O Excel vai se preocupar, vai fixar suas atenções apenas na linha onde está o Matheus. Então, os dados que importam para a PROC-V estão nessa linha. Agora, a PROC-V precisa que eu diga em qual das colunas está o dado que eu quero retornar. Eu quero saber o nome do Matheus? Não, então eu não vou dizer que está na primeira coluna. Eu quero saber a nota de redação do Matheus? Não, então eu não vou dizer que está na segunda coluna. Eu quero saber a nota em matemática do Matheus? Sim, é isso que eu quero saber. Então eu vou dizer ao Excel, olha, o dado que eu quero, a informação que eu desejo trazer, ela está na terceira coluna. É por isso que agora a gente escreve o número 3. Então esse número 3 aqui da PROC-V, ela indica em qual das 4 colunas está o dado, a informação que eu desejo obter. Eu desejo obter a média do Matheus em matemática. Pronto. Aí eu digo, traga o resultado da coluna 3. E aí eu vou dizer se eu quero que a correspondência, que a pesquisa seja exata ou que a pesquisa seja aproximada. Uma pesquisa aproximada é mais complicada, então a gente costuma dizer assim, ó, falso. Porque eu quero uma pesquisa exata, eu quero pesquisar exatamente pela palavra Matheus. Eu quero que se ache, eu quero que se encontre exatamente a palavra Matheus. E aí, olha só. Em vez de falso, eu posso colocar o número 0. Então, olha só. Se você escreve aqui 0 ou escreve a palavra falso, tudo em maiúsculas, você está dizendo que a pesquisa será exata. Se você escreve qualquer outro número ou qualquer outra coisa, qualquer outro número ou texto, se você escreve qualquer outro número ou texto aqui, ou se você escreve o valor lógico verdadeiro, com tudo em maiúsculas,
significa que a pesquisa vai ser aproximada. Então, não vou usar pesquisa aproximada, não vou usar pesquisa aproximada, não vou usar pesquisa aproximada. Eu vou usar uma pesquisa exata, uma pesquisa pelo critério Mateus, exatamente com a palavra Mateus. Então, eu coloco 0 ou coloco falso. Esse falso aqui tem que vir entre aspas, João? Não. Este falso tem que vir sem aspas porque ele não é um texto, ele é um valor lógico. Ele indica falsidade, ele indica que eu estou querendo dizer não. Tá? Então, olha só. Quando eu der um Enter aqui, o Excel vai trazer como resultado, vai procurar na primeira coluna Mateus, vai fixar as suas atenções na linha do Mateus e vai trazer como resultado o resultado que está na coluna 3, que é o número 9. Então, Mateus tirou 9 em matemática. Ah, meu Deus, e se eu quisesse a nota de redação? Era só eu dizer o seguinte, ó, era só eu dizer, busque, traga como resultado o que tem na coluna 2. 980, redação. Ah, mas eu quero ver linguagens do Rogério. Ok, linguagens do Rogério procure na primeira coluna por Rogério. Procure na primeira coluna por Rogério, certo? E traga como resultado o valor da quarta coluna. É aí a quarta... Opa, peraí. Cadê? Ah, porque eu apaguei o ponto e vírgula. Isso. Traga o resultado da quarta coluna. Então, vá na primeira coluna, localize o Rogério. Achando o Rogério, você fixa as suas atenções na linha do Rogério e traz como resultado o valor que está na quarta coluna. Portanto, Rogério tirou 7 em linguagens. Ok? A função proc-h, ela faz o contrário. Na verdade, proc-h, ela faz a ordem inversa de pesquisa. A função proc-h, ela vai pesquisar na primeira linha. Por exemplo, vamos buscar o mesmo valor. Eu quero saber quanto Mateus tirou em matemática. Ok, eu vou procurar na primeira linha, horizontalmente. Bom, se eu vou procurar horizontalmente na primeira linha, então eu tenho que procurar a palavra matemática. É isso que eu tenho que procurar, certo? Então, ao achar matemática, eu fixo minhas atenções para esta coluna. E depois que eu fixo esta atenção para essa coluna, eu tenho que dizer em qual linha está o resultado que eu tenho que devolver, que eu tenho que obter de volta. Então essa aqui é a primeira linha, essa aqui é a segunda linha, essa aqui é a terceira linha, essa aqui é a quarta linha, a do Mateus é a quinta linha, essa aqui é a sexta linha, essa aqui é a sétima linha. Então, se eu fosse pesquisar a mesma coisa, quanto Mateus tirou em matemática, usando a proc-h, eu faria isso. Usando a proc-h. Procure matemática na primeira linha do intervalo A1 até D7. Traga então o resultado da quinta linha, que é o resultado da linha do Mateus. E eu quero fazer isso com a pesquisa exata. A única diferença entre a proc-h e a proc-v é que a proc-v procura verticalmente na primeira coluna. A proc-h procura horizontalmente na primeira linha. Só isso. Quando der o Enter, a nota do Mateus é 9. Ok? Essas duas funções, elas funcionam exatamente iguais no Calc. Então, ó, vê, igual, proc. Aí eu consigo achar a função proc-v. Eu consigo usar a função proc-h, ela está aqui. E eu consigo a proc-x. Não, a proc-x não existe. Essa que a gente vai ver agora. Ó, a função proc-x ela é melhor do que as duas. Ela é melhor do que a proc-v e melhor do que a proc-h. Veja que a proc-v e a proc-h têm muitos limites. Um dos limites da proc-v e da proc-h é que eles só procuram na primeira coluna. Ah, mas eu queria procurar na terceira coluna para trazer o resultado de duas colunas anteriores. A proc-v e a proc-h não fazem isso. Não fazem. Porque o critério de pesquisa tem que estar na primeira coluna do intervalo. Não pode ter nada antes. E os dados a serem retornados têm que estar em colunas posteriores. A proc-v e a proc-h não fazem isso. Elas são limitadas nesse sentido. Por isso a gente vai usar a proc-x. Eu vou mostrar a proc-x e vou mostrar ainda mais algumas funções que eu acho interessante que vocês saibam. E mencionar um ou outro recurso que o Excel possua. Mas o foco da sua prova é função. Cálculo. Você tem que saber entender esses cálculos, você tem que ler esses cálculos e saber quais resultados eles vão dar. Ok? Então, foco
nesse tipo de coisa. Os demais recursos do Excel, como formatação condicional, como formatar como tabela, estilo de célula, atingir meta e outros testes de hipóteses, tudo isso tem na sua apostila mencionado, mas o foco, o que mais cai, se você está aí já nas proximidades do concurso, né? Você está aí tentando se virar nos 30 para fazer o seu tempo valer a pena, foca no que importa. Se você não tem muito tempo para ver Excel, foca no que importa, que é função. Daqui a pouco eu vou trazer a função PROC-X, mais algumas outras funções mencionadas em prova costumeiramente, e aí a gente finaliza nosso módulo de planilhas com vocês. O resto é firula, o resto é enfeite. Beleza? Um grande abraço, Deus te abençoe, daqui a pouco a gente se vê.